Mãe, qual foi uma das maiores tristezas que a senhora já viveu? Ah, filho, a maior das tristezas foi quando Jesus começou a falar comigo que ia levar meu filho. Essa é um testemunho assim que vários pastores mandou até que eu escrevesse, né? Porque Jesus falava comigo que ia levar ele, mas eu orava e dizia: Jesus, eu cheguei até a falar um dia: Jesus, por que o meu filho? Sendo que as minhas cunhadas têm 6, 7, 8, né? E eu só tenho 2. E por que eu tenho que dar o meu? Daí Jesus falava comigo de volta, né? Em sonhos, em visão, próprias pessoas. Teve um casal que falou comigo. E eu relutava muito. Eu chegava a falar depois, quando eu comecei a entender a situação, eu falava pro teu pai, né? Eu dizia assim, ó, eu quero que você saia mais com o Edgar, eu quero que você tenha mais comunhão com ele, né? E ele dizia para mim, mas qual o motivo? Qual o motivo? E eu não sabia me expressar, sabe? E daí, quando foi um dia, o Edgar chegou do serviço, que ele trabalhava numa firma grande, era contador já lá dessa firma. E ele chegou do serviço e ficou de pé na porta me olhando. E eu, então, naquele momento, quando eu olhei para ele, Deus mandou que eu falasse com ele. E daí eu falei assim, filho, você sabe que Jesus vai vir para todos, mas e se ele viesse para você hoje? Daí ele acabou de entrar, me abraçou e disse, mãe, se Jesus viesse hoje, eu sei que eu subiria com ele, fica tranquila. Ele tocava, né, na banda, lá no quarto igreja, e ele era um rapaz, assim, muito fiel a Deus, sabe? E até um dia ele também se despediu, falou para mim, mãe, hoje eu não vou na igreja com vocês porque eu vou na quarta igreja que eu quero conversar com a minha, com a irmã que foi minha professora da escola dominical. E ele conversou com ela, abraçou os amigos dele de lá da quarta igreja e voltou para casa. Quando ele voltou, ele falou para mim que queria que eu lesse João, ali onde que fala da vinda de volta de Jesus. E eu falei ainda para ele, olhei para ele e falei, vai ler, preguiçoso. Ele falou, mãe. Daí ele me abraçou na cama, deitou ali junto e falou, leia. E eu li. E o outro dia estava para mim e a Lília e uma amiguinha dela descer para a praia. E daí eu não queria ir, mas a Lília, ele foi e falou, mãe, vá com a minha irmã e no sábado eu desço para lá com vocês. Então foi nesse momento assim que eu fui para a praia, sabe? Mas eu sabia que Jesus estava levando ele, porque Jesus falava para mim que ele estava preparado e ele era dele, e ele ia levar. E daí, quando eu cheguei na praia, que nós fomos dormir, eu tive um sonho. Um rio muito limpo assim, e uma ponte que pegava de um lado e para outra. E quando essa ponte, ele falou, mãe, eu vou ter que atravessar a ponte. Eu disse, eu vou com você. Daí eu fui até a metade. Quando chegou na metade, eu olhei, do outro lado da ponte tinha pessoas de branco. Daí eu fui e falei para ele, filho, eu vim até aqui, mas daqui é você que tem que ir. Ele me abraçou e disse, sim, mãe, agora é eu. E foi. Quando ele chegou no final da ponte, aquelas 3 homens que estavam lá vestiram ele e eu não vi mais. E eu voltei no sonho. Quando eu voltei, eu acordei. Quando eu acordei, eu falei, Lília, falei para a amiguinha dela e ela, hoje vocês... comecei a chorar. Daí a Lília falou, né, por que eu estava chorando, eu não quis falar.
E a gente foi dormir, só que daí de manhã, pela manhã, né, eu levantei e falei para ela assim, arrume as coisas que alguém vai chegar aqui. E o pastor Reinaldo, com outro irmão da igreja, quando deu 7h30, eles chegaram para nos buscar. E daí a gente veio, e ele queria falar comigo, e eu falava para ele que não falasse, porque eu sabia que a Lília ia entrar em pânico. E daí quando a gente chegou perto do Hospital São Carlos, ele parou o carro e disse, Conceição, não posso chegar com você lá do jeito que nós estamos indo, eu tenho que conversar com você. Daí eu fui e falei para ele assim, pastor Reinaldo, eu sei que Jesus levou meu filho essa noite. Daí quando eu falei assim, a Lília começou a gritar, dizer que não, que não, que não, e daí a gente teve que descer e levá-la direto para o hospital. E foi nessa época que eu tive muito aborrecimento, porque daí eu tive que aguentar para confortar a Lília e para confortar o pastor, né? Porque o Cris entrou em pânico e a Lília também. E daí eu tive que me ser forte, e eu fui forte. Só que dali, depois de 2 anos, eu engravidei de você, filho. Quando o médico dizia que eu não ia engravidar mais, que eu estava numa época de hemorragia, e Jesus me deu você de volta. E quando o médico queria que tirasse, eu disse que eu não ia tirar. Porque se Jesus tinha permitido de eu engravidar do jeito que eu estava, que o médico ele mesmo dizia que não, e eu engravidei, então Jesus ia me dar você com saúde e você iria ser uma bênção também na mão de Deus. E foi o que aconteceu. O próprio médico que fez o meu parto falou, Dona Conceição, porque o médico que me tratava não quis fazer mais me atender, eu tive que procurar outro médico, procurar pessoas que assinassem, né, de testemunha, que eu queria levar a gravidez em frente. E daí o próprio médico falou, Dona Conceição, fica tranquila, que esse menino vai ser um grande baterista. Mas ali naquela hora, né, eu escutei, e no final você foi baterista desde pequeno, serve a Deus, que é uma alegria, e eu senti muito triste mesmo, muito triste, muito, muito, muito mesmo. Mas foi uma vitória muito grande quando ele me deu você. E eu sei que ele levou, porque estava na hora. E quando as pessoas estão preparadas, e antes que aconteça coisas ruins, Jesus recolhe. Ele olha e diz, esse é meu, e ele leva mesmo. Então, o que eu tenho de dizer foi muito triste, mas depois Jesus me alegrou me dando você.